Sejam muito bem-vindos a mais um Devocional da Manhã. E hoje a palavra que Deus ministrou ao meu coração é: jejum e oração trazem grandes revelações. O texto que a gente vai ler hoje está em Daniel, capítulo de número 10. Eu vou lendo alguns versículos com vocês e vou explicando, para que vocês entendam, ter uma compreensão maior do texto, para não restar nenhum tipo de dúvida, tá bom? E antes de mais nada, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sino de notificações, para quando a gente lançar o vídeo, você já receber no seu celular. Deixe seu like e também comenta aqui abaixo que Deus falou ao seu coração. Compartilha para aquela pessoa que você sabe que Deus vai falar muito ao coração dela, tá bom? Fazemos esse devocional todos os dias às 7 da manhã, para você já começar o dia com o pé direito, além dos outros horários que a gente vai postando durante o dia. Então ativa o sino para você receber todas as notificações, tá bom? Dito isso, vamos para a Bíblia. Daniel capítulo 10, versículo 2. Diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem fruto da vide entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. O que é que está acontecendo aqui para você entender? Daniel começa um propósito de jejum e de oração para obter uma resposta de Deus. E ele está fazendo isso por 3 semanas, ou seja, 21 dias. No versículo 2 ele até fala que estava triste. Ele estava ali mortificando a sua carne para que Deus falasse com ele. E 21 dias se passaram e Daniel não obteve resposta alguma. Isso às vezes é frustrante, né? A gente entra num propósito para que Deus mostre, para que Deus abra a porta e nada acontece. Então é essa realidade que está acontecendo com Daniel agora. 21 dias orando, se humilhando, não passou unguento, ou seja, não se perfumou, não bebeu bebida nenhuma, não comeu nada, a fim de uma resposta de Deus. Se humilhou, orou e nada. 21 dias se passaram, ele entrega o propósito e nada acontece. Só que o texto vai dizer no versículo 4 que no 24º dia, um ser se apresenta para Daniel à beira do rio. E isso é glorioso. Ele estava ali como se não quisesse nada, e um ser se apresenta para ele 3 dias depois dele ter entregue o propósito. Daniel passou 21 dias e nada aconteceu. Aí 3 dias depois, no 24º, o anjo, um ser glorioso, celestial, que a Bíblia não fala quem é, se apresenta para Daniel na beira do rio. Ele não estava sozinho, Daniel estava com algumas pessoas ao seu redor. E a Bíblia vai dizer que esse ser muito glorioso, vestia linho, o rosto era como relâmpago, olhos como chama de fogo, os pés como de bronze, era muito glorioso aquela cena. Só Daniel conseguia ver aquele ser. As pessoas que estavam ao redor, o texto vai dizer que não viram, mas sentiram muito medo e muito pavor e fugiram dali. E a Bíblia vai dizer que Daniel perde as forças e cai diante daquele ser. E o texto continua dizendo que esse ser glorioso chega perto de Daniel e toca nele. Daniel era o único que tinha feito o propósito. Por isso que ele viu as coisas espirituais. Por isso que ele teve o discernimento. Os olhos dele se abriram. Ele não fez o propósito em vão. Ali estava o resultado de todo o seu sacrifício. Então, aquele ser glorioso, aleluia, chega perto de Daniel e toca nele. Ele estava fraco. Aquele ser toca nele. Depois que aquele ser toca em Daniel, aí vem o versículo 11 aqui, que diz assim: e me disse aquele ser, falando para Daniel: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Glória a Deus. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Versículo 12. Então me disse:
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha aqui para mim. Então, perceba que desde o primeiro dia de jejum e de oração, Deus já tinha ouvido as palavras, as orações de Daniel, já tinha recebido, já tinha enviado a resposta. Desde o primeiro dia era para Daniel já ter recebido dentro da sua casa a resposta de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Que se passaram 21 dias e nada. Ou seja, ao total 24 dias até esse ser chegar em Daniel. Algo tinha acontecido que Daniel não entendia. Mas finalmente Deus traz a revelação do que estava acontecendo no mundo espiritual, que fez com que Daniel não entendesse. E aí esse ser vai trazer a revelação agora. Eu ouvi você desde o primeiro dia e fui enviado por conta das suas orações. Mas o que aconteceu? Versículo 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos próximos dias. Percebeu o contexto? Daniel já era para ter recebido a revelação que ele buscava do que aconteceria nos próximos dias. Aí você coloca aquilo que você quer que Deus traga ao seu coração. Qual é o motivo desse propósito que você está fazendo? Você quer uma resposta de Deus? Você quer uma ação de Deus específica? Jejum e oração é o caminho. Só que por que Daniel não tinha recebido ainda essa resposta, essa instrução, para que ele pudesse sair do lugar dele e se movimentar na direção que Deus tinha dado? Porque existia uma atuação de uma entidade poderosa chamada Príncipe da Pérsia, conhecida também como Principado da Pérsia. Paulo vai dizer isso em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e hostes espirituais da malignidade. E esse principado, que é um príncipe maligno, tem uma força muito grande no mundo espiritual, porque ele detém uma hierarquia grande no mundo espiritual, ele rege uma nação. E ele estava ali meio que se opondo à resposta do céu para o crente na terra. Daniel estava ali lutando, querendo uma resposta. Só que ele não conseguiu durante os 21 dias. Por quê? Porque aquele ser poderoso foi impedido por esse principado. Por 21 dias houve uma guerra travada. É por isso que muitas vezes você está ali orando, Deus, porque nada está acontecendo. Deus está trazendo uma revelação hoje. Há uma guerra e você não pode deixar de orar. Você tem que ir até o final do seu propósito. Você não pode desanimar. Daniel estava triste, mas ele levou até o final, os 21 dias certinho. Ele cumpriu o propósito dele. E a Bíblia vai dizer que esse ser estava batalhando 21 dias e no 21º dia, Miguel, que é um arcanjo poderoso, como no livro de Judas fala que Miguel é um arcanjo, ou conhecido também como o primeiro dos príncipes dos exércitos de Deus, ele que comanda os exércitos celestiais da guerra. Ele veio, e só depois que ele veio, porque ele é de uma hierarquia maior que esse ser, ele conseguiu lutar com esse principado que estava resistindo, opondo esse ser, que era de uma hierarquia inferior. Miguel, que é um arcanjo, começou a lutar, e aí só depois que Miguel veio, o anjo, o ser celestial, conseguiu descer e entregar a resposta das orações e do propósito de Daniel. A sua oração precisa ser intencional. Todas as vezes que você vê que o ambiente está muito complicado, que você vê que a luta está travada, você precisa fazer a oração do Salmo 91. E aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Os anjos são espíritos ministradores que estão a nosso serviço. Então você precisa fazer a oração certa. Envia o teu arcanjo, Jesus. Envia os teus anjos. Libera a passagem da resposta. Porque às vezes você está orando muito tempo e nada está chegando. Você não obtém resposta, demora, você fica sem entender e desanima e desiste.
Mas hoje o céu está dizendo que o jejum e a oração trazem grandes revelações. Não cesse de jejuar, não cesse de orar, até que Deus abra a porta. Faça a oração certa, para que Deus envie os arcanjos, os anjos guerreiros, para que esse principado que atua no nosso país, essas potestades, essas hostes espirituais da malignidade, não consigam parar a resposta de Deus para a sua vida. Porque eu tenho certeza que a resposta vai chegar, a sua visão vai se abrir. Deus vai falar com você. Deus vai te dar o discernimento. Deus vai falar para onde você deve caminhar, onde você deve seguir. Mas para isso, você tem que fazer a oração certa, permanecer firme até o final do propósito. Quanto tempo foi esse propósito que você estabeleceu no seu coração? Vai até o final, porque a guerra pode estar travada no mundo espiritual, mas o Senhor enviará os seus anjos, enviará o seu arcanjo para que a passagem esteja livre e você, aleluia, consiga a sua vitória. Em nome de Jesus, guarde essa chave no seu coração. Não desista de orar, não desista de jejuar. Você pode estar até triste, tá? Mas pede força a Deus, porque depois que esse propósito terminar, eu tenho certeza que a resposta virá. Faça a sua parte, que o céu vai fazer a dele. Amém? Como de costume, vamos estar fazendo essa oração. Você vai repetir essa oração comigo nesse exato momento, para que Deus traga clareza ao seu coração. Amém? Feche seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu te peço que o Senhor me dê forças para que eu possa ir até o final deste propósito. Me direciona no que fazer. Me direciona em como orar. Me direciona em como profetizar nesta área. Envia os teus arcanjos, envia os teus anjos, para que a passagem entre o céu e a terra esteja livre e a resposta das minhas orações cheguem à minha casa. Me sustenta, me guarda, me direciona, para que o teu nome seja glorificado uma vez mais. Que este principado não tenha poder de parar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Tudo que está oculto, Espírito Santo, traz à luz e glorifica o teu santo e poderoso nome na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Guarda essa chave. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Eu tenho certeza que ao final desse propósito que você vai iniciar, Deus vai te dar uma grande vitória e uma grande resposta. Em nome de Jesus. Até amanhã, às 7 da manhã.